Quantos estão animados para receber algo da parte do Senhor nessa noite? Espera aí, que é só 5. Quantos estão animados para receber algo da... Eita Deus do céu, irmão, glória a Deus. Olha só, eu sou do Ceará. Você percebeu que o meu sotaque não é muito mineiro, né? Eu falo porta, eu não falo porta. Então se eu falar um pouquinho rápido, você vai me perdoar, porque geralmente a gente fala um pouquinho rápido lá no Ceará. Ah, por que o povo fala ligeiro? Sabe que experimentou conversar meio-dia no sol quente? O pessoal fica assim, ó, bora meu filho, fale logo, rápido. Aí você vai desenvolvendo essa adaptabilidade de falar rápido. Mas se eu falar rápido demais, você me perdoe, tá bom? Você pode abrir comigo em Números no capítulo 11. Números no capítulo 11, a partir do verso 4. O tema dessa mensagem é guarde o seu coração. Números no capítulo 11, no verso 4. Se você encontrou, diz eu vou subir. Se você não encontrou, diz eu vou também. Números no capítulo 11, a partir do verso 4 em diante, a palavra fala o seguinte: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Versículo 7, a palavra continua: o maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual, ou socava-o no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Até aqui tudo bem, daqui a pouco a gente volta para cá. Amados, eu lembro de uma época da minha vida, quando eu aprendi muito sobre o maná. A tia da escola bíblica dominical, eu lembro que ela veio me ensinar que caía pão do céu. E eu imaginava assim um pão com bife do oião e um queijo assim caindo, e a turma pegando assim com a mão, com a camisa assim, e depois comendo. Mas é interessante porque você acabou de ler, não era um pão, é por isso que o maná significa o que é isso. Então quando caía, a turma pegava assim: o que é isso? Então não vinha na forma de pão, apesar de ser o pão que Deus estava enviando para aquele povo. Isso nos ensina muito, irmão. Porque quando nós vamos amadurecendo em fé, às vezes o milagre que nós precisamos não está da forma que nós esperamos, está na forma que nós precisamos trabalhar nele para que ele se torne aquilo que a gente precisa. Às vezes o milagre está diante de nós, mas porque ele não veio da forma que a gente esperava que ele viesse, a gente não consegue identificá-lo como um milagre. E é interessante falarmos sobre isso, porque às vezes você pede algo para o Senhor, e quando Deus te envia algo, nem sempre aquilo que Ele te envia vem da forma que você espera. E muitas vezes isso choca você. Quer ver uma coisa? O povo esperava um rei, Deus enviou um carpinteiro. Eu queria muito ser pai, irmão. Eu sou pai de uma menina, tem 3 anos, ela vale por 20, mas ela é muito fofinha, prometo para você. Ela só vale por 20, assim, ela liga 6 horas da manhã e só desliga 10 horas da noite. Acho que ela recarrega com a luz solar, não tem lógica aquilo lá. Mas irmão, eu sempre quis ser pai, o meu sonho era ser pai. Graças a Deus que tem as irmãs do ministério que me ajudam quando eu trago ela para a igreja. O Kids aqui é muito bem capacitado, glória a Deus. Mas irmão, eu sempre quis ser pai. Mas eu nunca quis passar uma madrugada inteira. Escute isso, eu nunca quis passar uma madrugada inteira acordado porque a minha filha estava doente. Eu sempre quis ter um bebê, eu sempre quis ser pai, ter uma criança, mas eu nunca quis ver a minha filha doente, eu nunca quis. O que significa que às vezes aquilo que você pede para Deus, também vem com aquilo que você menos quer de Deus. Quer ver uma coisa? Jacó amava muito Raquel, mas Deus não entregou para ele apenas Raquel, mas permitiu que Lia fosse junto. E é interessante a dinâmica de tudo isso, porque da descendência de Jesus não veio de Raquel, veio de Lia. E Lia, ela era aquela mulher que glorificava a Deus por gerar filhos. Lia era aquela mulher que frutificava. Então, verdade que no fim da vida, Jacó foi enterrado ao lado de Lia e não de Raquel. O que nos mostra, irmão, que muitas vezes existem milagres diante de nós que não reconhecemos,
porque não temos maturidade. Agora veja, o povo está em direção à terra prometida. E muitas vezes, irmão, quando nós falamos sobre guardar o nosso coração, a gente precisa aprender que maturidade e tempo andam juntas. Eu não posso cobrar que a minha filha pague as fraldas dela, porque ela só tem 3 anos. Eu não posso exigir dela certa maturidade quando ela não tem tempo para amadurecer. O que significa que o povo de Israel passou mais de 400 anos tendo a identidade deturpada por causa do cativeiro. E muitas vezes as pessoas têm a identidade deturpada por causa de relacionamentos tóxicos. E quando Deus as encontra para viver um chamado, para viver algo novo, muitas vezes elas passam por um processo longo de ruptura, de nascimento de nova criação, porque carregaram ainda coisas do cativeiro. Irmão, você pode perceber que lá em Êxodo, no capítulo 3, se não me falha a memória, no versículo 7 em diante, a palavra fala que Deus ouviu o clamor do povo, que eles viviam em miséria. Deus ouviu o clamor do povo e prometeu para eles que entregariam para eles uma terra, levariam a eles a uma terra que mana leite e mel, terra dos cananeus e dos eu, tudo que tem eu estava lá no meio. Depois você lê, Deus nunca disse que a terra estava vazia. Deus disse que os levaria até lá. Só que no meio do caminho eles estavam lembrando de um cativeiro que um dia eles estavam orando, clamando para sair dele. E aqui, irmão, em nome de Jesus, eu quero compartilhar com você 3 princípios muito importantes sobre isso. Porque, como eu estava falando sobre maturidade, a maturidade vem com o tempo. E com o tempo, existem momentos de ruptura na tua vida que vão te transformar de alguém que você é para alguém que Deus quer que você seja. Porque veja, irmão, a palavra de Deus diz que Jesus tornou um espetáculo público todo o pecado, toda a escrita de dívida que um dia estava sobre nós. Jesus naquela cruz pagou o preço que nós não éramos capazes de pagar sozinhos. Você está comigo? Fala para o irmão e diz assim: irmão, eu não conseguia pagar, mas Jesus pagou. Amém. Jesus pagou um preço que nós não conseguiríamos pagar. O que significa hoje que o pecado não nos escraviza. Tão verdade que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso que todos vocês disseram com a sua voz, como diz o pastor David. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas é uma liberdade para servir a Deus, para cumprir aquilo que Deus nos fala, não para estarmos escravos de nossos próprios desejos. Agora, veja, se Jesus levou sobre si os nossos pecados, pagou a dívida que não conseguiremos pagar sozinhos, significa que agora o pecado já não é aquilo que me escraviza, o pecado já não é mais o meu problema maior. Eu preciso ter atenção com o pecado, sim, nós não compactuamos com o pecado, isso é claro, mas ele já não é mais um adversário invencível, porque Cristo venceu naquela cruz. Você está comigo? Agora acompanhe o raciocínio. Quando eu vivo debaixo da lei, eu preciso agir de determinada forma para que eu não seja punido conforme está descrito na lei. Mas quando eu saio debaixo desse entendimento, desse jugo, e eu entro debaixo de um jugo de graça, de um jugo de filiação, agora eu sei que não penso mais como servo, que pode ser substituído caso erre, mas agora eu penso como filho, e a minha mentalidade agora é agradar ao Senhor. Então quando eu estou diante do espelho, eu olho a roupa que eu estou usando, eu vejo a minha roupa agrada ao Senhor, eu já não trago a mentalidade de pecador. Será que essa roupa é pecado, usar essa calça? Não, eu trago a memória, será que eu agrado ao Senhor me vestindo dessa forma? E eu estou no meio dos amigos e penso, será que agrada ao Senhor eu estar no meio dessas pessoas falando esses assuntos de determinada forma? Será que agrada ao Senhor agir dentro da minha casa de acordo com o que eu estou agindo? Será que agrada ao Senhor a minha conduta? Então perceba, a tua mentalidade como filho é de agradar, porque o filho é filho. Você está comigo, irmão? Então teu desafio hoje, irmão, é se tornar quem Deus quer que você seja, porque Jesus já venceu quem você não conseguiria vencer. Agora o que você precisa vencer é a si mesmo, vencer o teu orgulho, vencer a tua luxúria, vencer aquilo que muitas vezes toma lugar dentro do teu coração, que você não percebe, porque o dia a dia muitas vezes toma de você o foco. Quer ver uma coisa, irmão? Pedro estava indo em direção a Jesus quando estava andando sobre as águas, sim ou não? Está comigo? Ele estava andando em direção a Jesus, ou seja, significa que a direção estava certa. Ele não afundou porque a direção estava errada, ele afundou porque perdeu o foco no meio do caminho.
Então muitas vezes o nosso problema não é a direção, porque o povo estava em direção à terra prometida. O que muitas vezes o povo errava e caía sobre eles a justiça de Deus, porque eles perdiam o foco do Deus que estava suprindo eles no deserto e colocavam o foco nas inseguranças que eles carregavam. Irmão, você concorda comigo que quando o povo foi vislumbrar a terra prometida, que quando os espias que foram lá, eles não foram pegos? Porque a maior missão do espião é não ser pego, é por isso que ele é um espião, sim ou não? Então o desafio dele é não ser pego, eles não foram. Houve toda uma história, mas eles não foram pegos. E quando eles voltaram, eles testemunharam mais a visão deles sobre eles mesmos do que a promessa que Deus havia dito para eles no começo da caminhada. Irmão, o que acontece muitas vezes na nossa vida é a nossa própria visão sobre nós mesmos diante da promessa do Senhor que nos impede de viver algo novo. É por isso que o desafio do novo cristão é se tornar quem Deus quer que você seja. Porque se Jesus já venceu o pecado, agora o pecado já não é mais o meu servo. Eu não sou mais escravo do pecado. A minha mentalidade agora é agradar ao Senhor, porque Ele me amou primeiro. Agora eu tenho a oportunidade de amá-lo. Agora eu posso me doar por Ele. Altar não é lugar de receber, altar é lugar de sacrifício. Então quando você vai para o altar do Senhor, quando você vai amadurecendo em Deus, você vai mais para entregar do que para receber, porque a tua gratidão é tão grande. Quer ver, irmão? Sabe quando você amadurece e você se torna pai? Você liga para o seu pai e fala assim: rapaz, a lata de leite está cara, a fralda está cara, meu Deus do céu, eu não compro mais nada para mim, eu vou para os cantos, só penso nela. Pai, agora eu estou entendendo tudo que você passou que na época eu não entendia. Você está conseguindo entender, irmão? Que muitas vezes quando você está lá na frente, que você passa por determinadas experiências, que ela te trazem amadurecimento, e esse amadurecimento te traz gratidão por aquilo que um dia você viveu, mas que naquela época você não era tão grato, porque você não era maduro para entender e para desfrutar daquilo que você estava recebendo. O povo estava vendo o mar se abrir, o povo estava vendo a cortina de fogo se levantar, o povo estava vendo o livramento diário, o cuidado diário de Deus, e mesmo assim eles conseguiam murmurar, lembrando-se de um lugar que um dia Deus havia tirado eles de lá, que eles mesmos haviam orado para sair. O texto que você leu começa falando sobre estrangeiros, o que significa que o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você: o acesso que você dá determina o foco que você tem. Preste atenção, o acesso que você dá determina o foco que você tem. Se você dá acesso na tua vida à palavra que vem dos céus, se você dá acesso à promessa que Deus tem para você, o teu foco vai ser naquilo que Ele disse, não naquilo que você vê. Quando você dá acesso ao Espírito Santo trabalhando dentro de você, muitas vezes quando a tua carne grita que você está ali no teu trabalho, doido para pegar aquele cabo que você está assim, meu Deus do céu. Quando você tem um foco em Cristo, você começa a enxergar no outro o que Cristo enxergou quando morreu por aquele cabo também. Porque Ele não morreu só por você, morreu por todos aqueles que estão aqui necessitados de graça. Então Deus não morreu só por mim, Deus não morreu só por você, Jesus também morreu por aquela pessoa chata que às vezes você vai para o trabalho e fala assim: nossa, mais um dia com esse ser humano. Mas quando você começa a enxergar da perspectiva de Deus, às vezes você olha um lado da vida daquela pessoa que às vezes você não enxergaria se você tivesse com foco na carne. Você já não olha mais a pessoa chata, você às vezes olha aquilo que ela está enfrentando dentro da casa dela, porque talvez ela está com um casamento a ponto de ser destruído, ela está com um filho nas drogas, ela está endividada e ela não tem absolutamente a quem recorrer, e a única coisa que ela entrega é tudo aquilo que ela tem. Irmão, às vezes a gente não se coloca no lugar do outro para entender porque o outro é do jeito que ele é. Então quando nós damos acesso, o acesso que nós damos determina muito o foco que nós temos. Se você anda com uma pessoa que reclama demais, daqui a pouco você vai estar reclamando também. Eu recebi uma mensagem, nós estávamos na pescaria, e é engraçado porque eu compartilhei a foto do pastor Walter pegando um peixe de 1 metro e tanto, quase do meu tamanho. Eu não postei nenhuma foto minha porque eu tinha uma piaba para postar. Eu falei: não, vou postar do pastor Walter, tá mais bonito, né? Aí me mandaram a mensagem: nossa pastor, aqui vem uma onda de calor, 35, ó. Nossa, aqui tá quente.
Deus está treinando a gente para ter certeza de que no céu é o lugar onde a gente vai ir, porque lá tem ar-condicionado. Aí eu cheguei para o menino e falei assim: meu filho, deixa eu te falar, tu sabe qual é a sensação térmica de estar no meio do Araguaia, perto ali do Tocantins, do Goiás, ali no meio do quente, 47 graus. Me falou assim: credo, pastor, como é que você está vivo? Eu falei assim: olha, não reclame, às vezes sempre tem alguém pior do que você. Você está comigo, irmão? E aí o menino chegou para mim e reclamou: pastor, aqui está quente demais. Aí quando eu disse para ele que eu estava num lugar com 47, sorrindo, pescando piranha, que só foi o que eu consegui. E quando os botos não levavam minhas coisas, eu falei: não, boto, meu Deus, traz de volta, boto. Pior que eu tinha que pedir ajuda, porque o boto tinha mais força do que eu. E aí o menino pegou: nossa, você está pior do que eu, pastor, então eu estou bem. Às vezes, irmão, o acesso que a gente dá, muitas vezes, às pessoas que nós temos em nossa vida, vai determinar muito o nosso foco. Às vezes, você está dando muito acesso, talvez aquele teu amigo que não teve nenhum relacionamento de sucesso, e agora ele está querendo opinar no teu relacionamento, seja namoro, seja casamento, como se ele soubesse de alguma coisa. E às vezes o acesso que você dá, muda o foco que você tem quando chega em casa. Ah, vai dar moral para essa mulher não. Nossa, essa mulher deve ser chata mesmo. Ou se eu fosse tu, passava a noite inteirinha aqui com nós. Não, fica aqui. Deixa aquela mulher lá de mão. Você perde o foco. Você está comigo, irmão? A palavra fala que estrangeiros, irmão, em nome de Jesus, não deixe com que estrangeiros entrem na tua vida. E quando me refiro a estrangeiro, não é alguém fora de Uberlândia não. É estrangeiros, alguém totalmente fora do teu propósito. Entrar dentro da tua casa, dentro da tua vida, e traga sobre você um jugo que Deus nunca pediu para que você carregasse. Porque o problema não é a altura que Deus te mandou subir, é o peso que você está carregando enquanto sobe. Você está comigo? Você está entendendo? Por isso que Jesus fala que o fardo é leve, porque não importa se o caminho é estreito, mas quando você está leve, irmão, você corre, você pula uma pedra, você vai se esgueirando, pega de lado e continua. Mas quando você tem peso, você não consegue caminhar. E por mais que você esteja num caminho largo, não vai dar para você andar muito, porque o peso te impede de caminhar. Não é a largura do caminho que você está caminhando. Você está comigo? E muitas vezes o inimigo te coloca um caminho largo, mas ao mesmo tempo te dá malas para carregar. E aquilo que parece bom, não é. E às vezes quando Deus coloca um caminho difícil na tua vida, Ele fala assim: ora por aquele que te persegue, ora por aquela pessoa que às vezes você está lá, meu Deus do céu, ela é o espinho na carne que o Senhor me deu, né? Deus, ora por aquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa a quem Deus te enviou, para mais te ensinar, para mais trabalhar em você, aquilo que você precisa mudar. Irmão, você guarde isso no teu coração, você pode perceber, aquilo que mais te incomoda nas pessoas, é aquilo que você mais valoriza em si mesmo. Quer ver uma coisa? Fale de deslealdade para uma pessoa extremamente honesta, ela vai pular bem aqui, quando ela não pular nos seus peitos. É aquilo que ela mais abomina, porque é aquilo que ela mais preza. Ela preza lealdade, ela preza honestidade. Quando alguém faz alguma desonestidade ou deslealdade com ela, fere, magoa. Você está comigo? Faz sentido? Aquilo que você mais valoriza, muitas vezes é aquilo que o inimigo mais usa para desestabilizar você. O inimigo às vezes não encontra brecha na tua vida, ele vai atacar quem? Os teus filhos. Às vezes ele não encontra brecha na tua vida, ele vai atacar quem? A tua esposa. Porque a palavra fala que o inimigo anda como um derredor, como um leão ao nosso derredor. Ele anda só esperando a brecha que você deixou, para ele entrar e desestabilizar você. E ele vai tentar, irmão, de forma baixa, em todas as esferas da sua vida, até que ele encontre um ponto onde ele toma espaço, desestabiliza você, mas por conta de um acesso, você perdeu o foco. Você está comigo, irmão? Então, em nome de Jesus, não seja como o povo que deu acesso a quem estava tirando deles o foco. Você está comigo? Vamos para o segundo ponto. Estou falando muito rápido? Ou tá valendo? Vamos, que eu só tenho mais 5 minutos. Guarde isso. A espera paciente confia além daquilo que vê. Eu preciso conversar isso com você, sobre a espera paciente confia além daquilo que vê. Preste atenção. Eu não sei você, irmão, mas tem uma juventude que não sabe o que é esperar na fila da lotérica para pagar a conta. Tem gente que não sabe o que é isso, porque agora o banco digital facilita muito a tua vida. Mas tinha uma época, irmão, me sinto até da melhor idade falando isso. Tinha uma época que você tinha que ir para a lotérica no banco e passar 3 dias lá, esperando para poder pagar o boleto, que só pagava lá. Aí tinha aquela pessoa que pegava, tinha aquela mulher que pegava aquela bolsa. Irmão,
ela tirava um carro de lá, ela tirava uma moto, ela tirava assim um guarda-chuva, tem tudo naquela bolsa. E ela passa 3 dias achando a carteira. Encontrei a carteira, tem lá um monte de coisa, encontrar a carteira. 3 dias para ela encontrar a carteira, mais 3 dias para ela pagar. Aí você ficava assim, meu Deus do céu. Jesus do céu, vamos. Nossa, meu Deus do céu. Você estava esperando, sim ou não? Você estava esperando, obrigado. Mas estava esperando. Só que a espera paciente, ela é diferente. A espera paciente, ela não murmura. A espera paciente, ela não tenta agir de forma impaciente. Quer que eu te dê um exemplo ainda além disso? Deus prometeu para Abraão um filho. Sim ou não? Deus prometeu para Abraão um filho. Mas por conta de uma ideia miraculosa da esposa, tentou gerar um filho na impaciência com a serva. E aqui eu deixo um princípio para você. Tudo aquilo que você gera na tua impaciência vai lutar contra a tua promessa. Porque o filho que foi gerado na impaciência de Abraão com Sara lá na frente lutou contra o filho da promessa que Deus tinha para a vida deles. Porque Deus fez dele uma nação. Significa que Abraão carregava a capacidade de gerar nações. Mas ele gerou uma nação de forma impaciente. E aquela nação gerada na impaciência, na espera impaciente, fez com que aquilo lutasse contra a promessa dele. Você está comigo? Então todas as vezes que você está esperando por algo de forma impaciente, você toma decisões impacientes, e aquelas decisões vão levando você a algo, a uma situação, a umas circunstâncias que vai lutar contra aquilo que Deus um dia prometeu para você. Porque, irmão, quando Deus diz confia, não é que Ele diz para você ficar sentado esperando que Ele faça tudo. Não. Você faz aquilo que Ele te pede para fazer. Você faz aquilo que Ele coloca no teu coração como direção. E você descansa que o impossível, irmão, e eu profetizo isso sobre a tua vida. O impossível sobre a tua vida, o impossível sobre a tua história, o impossível sobre a tua casa, o impossível sobre tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida, Ele fará infinitamente mais do que aquilo que você pede ou do que aquilo que você pensa. Porque a tua espera foi debaixo de obediência. A tua espera foi debaixo de descanso. A tua espera não foi uma espera impaciente. Eu não posso pedir para que um filho que não está pronto para o nascimento, ele ainda é um feto, que ele saia, porque ele ainda não está maduro. Eu não posso, eu tenho que esperar pacientemente. Eu costumo dizer, isso é uma filosofia minha, que a mãe surge quando existe a gravidez, o pai só surge quando o menino nasce. Porque a mãe já vem sentindo isso, ela já vem sentindo a criança. Eu só sentia quando botava a mão e sentia o chute. Já ficava assim, né? Falei, nossa, energética, né? E veio igualzinho, olha só, rapaz, no bucho já dava sintomas. Eu falei, olha aí de Deus, ela já estava assim, rodando e na unção. Engraçado isso, irmão. Mas eu ficava naquela expectativa de olhar para ela. Falei, rapaz, e é engraçado, irmão. Eu preciso até abrir um parêntese aqui. Eu tenho muito medo de sangue. Eu, quando olho sangue assim, eu costumo, né? E aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou acompanhar o parto da minha mulher? Quando o cabo abrir assim, para poder a criança sair, eu vou cair junto com ela assim. Mas eu pedi força para o Senhor me deu. Quando eu olhei para aquele serzinho, desse tamanhozinho, rapaz, parece um negocinho. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Quando eu olhei para o negocinho assim, desse tamanhozinho assim, rapaz, e sim, um negócio assim, todo sujo. Quando eu peguei, eu falei assim, rapaz, se Deus me ama, mais do que eu amo, esse trenzinho desse tamanho, como fala o mineiro, eu nunca tinha entendido o amor de Deus até hoje. Quem é pai e mãe sabe daquilo que eu estou falando. É um trenzinho que você não passou 10 anos, você passou 9 meses esperando, você nunca conviveu. Mas é um trenzinho que você é capaz de dar a vida, de morrer, de fazer absolutamente qualquer coisa por aquela criança. Não é assim? Você esperou com tanta paciência, você esperou com tanta expectativa, mas existiu um momento de ruptura. E guarda isso, todo momento de ruptura, quando um menino está se tornando um homem, quando um namorado está se tornando um marido, quando uma criança vem ao mundo, esse ponto de ruptura é o momento de maior tensão na tua vida. Percebe isso, irmão? Quem já casou aqui sabe o nervosismo, a semana que antecede o casamento. Rapaz, tudo que é para dar errado dá, de alguma forma, mas dá. E você vai, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Vai no jeito, vai no outro, vai no jeito, pede ali, pede. Dá certo, você fica assim, ai meu Deus do céu, que bom que deu. Você está lá diante do pastor, você aceita? Não, eu aceito, agora em nome de Jesus, porque o tanto que eu vivi até aqui, eu aceito.
Você aceita sim, na força do... Mas, irmão, todo ponto de ruptura, pode perceber. Aí, existe um momento que Deus está transformando um menino num homem. Existe um ponto de ruptura. Deus vai colocar ele em crises, para que na crise seja trabalhado nele maturidade. Para que na crise seja trabalhado nele aquilo que ele precisa nos momentos de adversidade. Irmão, existem lições que Deus só consegue te ensinar quando o mar está revolto. Existem crises que Deus só consegue te ensinar quando você está no deserto. Existem ensinamentos que Deus só consegue te ensinar quando Ele te tira algo. Por que você fala isso, pastor? Porque veja, o povo está saindo de uma terra de escravidão, indo para uma terra de promessa. Mas a promessa é que na terra mana leite e... Agora fala assim para o teu irmão: irmão, era uma terra abundante. E, beleza, tem alguém dormindo aí? Levanta a mão. Tem uns 5. Acorda aí. Estou terminando, estou encaminhando para o final. Ele estava saindo de um lugar de escravidão e levando o povo para um lugar de promessa. Mas o interessante de tudo isso é que ele, de certa forma, limitou a alimentação ao maná. Tudo bem, mas enquanto você caminha, você vai se alimentar daquilo que eu te der. Você não guarda para outro dia. Se você guardar, vai apodrecer. Mas espera aí, Deus, deixa eu entender. Eu estou encaminhando para uma terra de abundância. Mas por que o Senhor está limitando a minha alimentação, aquilo que eu recebo no meio do caminho? Porque antes do transbordo vem a dependência. Se você não aprende a depender, no dia que Deus te transbordar, a primeira coisa que você faz é esquecer daquele que um dia te supriu no deserto. Você está comigo? Deus primeiro te ensina a depender, para depois te ensinar a usufruir, para que usufruto, para que a bonança não tire o seu foco. Você está comigo? Até mesmo a bênção, irmão, daquilo que Deus tem para a tua vida, muitas vezes, uma bênção fora de hora, pode tirar o teu foco, pode te tirar do percurso. Amém? Então, guarde isso no teu coração, em nome de Jesus. Vamos para o ponto 3. A fidelidade é prova com o tempo e com as estações. É provada com o tempo e com as estações. Amados, eu tenho aprendido com Deus que muitas vezes a gente está pedindo algo para Ele, quando na verdade Ele espera algo de nós. E a fidelidade, interessante que a fidelidade muitas vezes é medida naquilo que a gente mais quer. Porque eu lembro num dia que a minha esposa engravidou e ela perdeu um neném. Eu já contei esse testemunho aqui, mas talvez esteja alguém aqui pela primeira vez. E eu sempre quis ser pai, mas eu experimentei perder um filho com um aborto espontâneo. E aquilo que eu mais queria, eu via sendo perdido assim, aos poucos e entre dores. Porque eu levei a minha esposa desmaiando para o hospital e ela no carro desmaiando de dor. Nós estávamos no acampamento da igreja e eu precisava gritar no carro para ela não desmaiar. Foi uma experiência absurdamente traumática. E eu lembro que isso era um sábado, numa madrugada de um sábado para o domingo. E no domingo de manhã eu passei a manhã inteira perguntando a Deus: Deus, me responde algo. Por que eu? Porque eu cresci no lar cristão, nunca me desviei. Eu lembro de uma época da minha vida que eu estava revoltado. Eu saí de casa e falei assim: agora eu me desvio dos caminhos do Senhor. Cheguei na esquina, cansei e voltei para casa. E eu estava diante do Senhor e eu disse: Senhor, por que eu tive que passar por essa perda? Por que eu? E nessas horas é interessante porque na hora da crise, você sempre tenta colocar as tuas obras como se fosse um contrapeso de ser mais ou menos abençoado, de sofrer mais ou menos. Se eu servi mais, se eu fui mais fiel, eu sofro menos. Eu vivi assim, não sei você. Eu vivi debaixo desse jugo. E eu estava diante do Senhor me questionando: Senhor, por que eu passei por isso? Deus não me respondeu. Pelo contrário, em determinado momento da minha oração, Ele me fez uma pergunta. Porque às vezes o que nos falta, irmão, não é uma resposta de Deus, é uma pergunta certa da nossa parte. Às vezes o que nos falta não é perguntar a Deus por quê, é perguntar a Deus para quê. Então quando eu estava diante do Senhor, Deus disse: você ainda me ama? Ele me perguntou: você ainda me ama? Ele não me respondeu. Ele me perguntou: você ainda me ama? Aquela pergunta me constrangeu de um tanto que eu chorei. Minha esposa estava do lado, eu compartilhei com ela essa experiência. E eu disse: amor, você ainda ama a Deus, mesmo diante da nossa perda? E ela: amo. A nossa resposta se tornou cura para mim e para ela.
E as dores que a madrugada inteira ela passou por conta do aborto espontâneo, por conta daquilo que aconteceu, ela pegou no sono, dormiu e acordou sem absolutamente nenhuma dor. E eu lembro que Deus, algumas semanas depois, um profeta foi na igreja, ele estava pregando de fora, ele levantou a mão e falou assim: tem alguém aqui que passou por uma perda de um filho há pouco tempo? Quem que é? Irmão, só tinha uma pessoa numa conferência inteira, era minha esposa. Ela levantou a mão, ele veio até o altar e ele falou assim: Deus manda te dizer que Ele vai te dar uma filha no tempo certo. Ele vai te dizer o dia, Ele vai te dar o nome, Ele vai te dar absolutamente todas as informações necessárias. Mas Ele vai honrar você, porque o teu coração permaneceu nele, independente daquilo que você passou. Nós recebemos essa palavra, e em oração, Deus me deu a data, Deus me deu o nome dela se chama Avani, que significa Deus é cheio de graça. Deus me disse que ela nasceria no dia 12, eu falei para o médico disse: rapaz, para com isso, o filho primeiro sempre vem antes. Ela nasceu com 39 semanas e 5 dias, no dia que Deus disse que ela nasceria, ela nasceu. O nome que Deus me disse para dar, ela recebeu. E o filho que Ele me prometeu, hoje está aqui, irmão, dando trabalho para as irmãs, tudo da igreja. Porque um dia, aquilo que eu estava diante de Deus, perguntando por quê, Deus usou para quê? Porque agora eu consigo conversar com pessoas que estão passando por algum problema de esterilidade, por algum problema, por alguma experiência de perder uma criança, e conversar com ela olho no olho e dizer: Deus honra aquele que crê na palavra, Deus honra aquele que carrega uma promessa, Deus honra. E assim como Ele me honrou, vai honrar você também. Porque existem experiências que você precisa passar, para que você olhe no olho de alguém e conte com autoridade, para estabelecer naquela pessoa uma fé, que outra pessoa, que não passou por aquilo que você passou, poderia estabelecer nela. Você está comigo, irmão? É quando você passa por um casamento que quase deu errado, que você pode conversar com pessoas que talvez estão passando por dificuldades no casamento. É quando você passa por um restabelecimento de um filho que um dia você orou madrugadas a fio para que ele voltasse para os caminhos do Senhor, que agora você pode sentar com a irmã que está passando pelo mesmo problema e dizer: o Deus que salvou meu filho vai salvar o teu também. O Deus que me livrou no meio do deserto vai livrar você também. O Deus que um dia me prometeu vai prometer para você também. O Deus que um dia realizou na minha vida vai realizar na tua também. Irmão, quando a gente aprende a entender e a voltar o foco para aquilo que vem do Senhor, a nossa experiência se torna testemunho, e o testemunho nos dá autoridade em fé. Mas em nome de Jesus, guarde o seu coração, porque do seu coração provém as fontes da vida. Jó perdeu absolutamente tudo, mas a única coisa que o inimigo não conseguiu roubar de Jó foi a fidelidade que ele tinha para com Deus. Por mais que ele vacilou nas palavras, por mais que ele vacilou nas perguntas que fez para Deus, ele ainda era fiel. Irmão, em nome de Jesus, os ambientes podem te contaminar, as influências podem te contaminar, as circunstâncias podem te contaminar, mas permaneça dando acesso àquilo que vem de Deus. Porque se um dia Ele te chamou de um lugar e está te levando para outro, creia que no meio do caminho há provisão, no meio do caminho há comporta dos céus suprindo você, no meio do caminho há bênçãos dos céus sobre a tua casa, sobre a tua família. Creia nisso, por mais que as circunstâncias sejam contrárias àquilo que você está buscando da parte do Senhor. Porque, irmão, quando o povo estava diante da terra, e aqui eu finalizo com isso, quando o povo estava diante da terra, o maior desafio deles não eram os gigantes, era a forma como eles enxergaram o problema, era o ângulo, mudava tudo. Preste atenção, irmão, olhe para mim, eu finalizo aqui. Quando você olha o gigante de baixo para cima, ele parece grande. Até eu, irmão, estou aqui nesse altar, parece que eu tenho 1,80 m. Mas quando eu estiver do seu lado, você vai perceber que é pela metade mais ou menos. Porque o ângulo que você olha as coisas muda tudo. Quando você olha os teus problemas e compara os teus problemas com você, parece que você é pequeno demais para enfrentar a turbulência que está vindo diante de você. Mas quando você muda a tua perspectiva, quando você muda o teu foco e começa a enxergar o teu problema da perspectiva de Deus, você percebe que não existe nenhum problema maior do que o Deus que você serve. Você muda a tua perspectiva, você muda a tua fé, você muda a tua atitude, você muda a tua caminhada, porque você mudou o teu foco.
você mudou o teu acesso. Agora a tua fidelidade está sendo aperfeiçoada, porque independente daquilo que você vê, independente daquilo que se coloca diante de você, independente daquilo que você precisa, existe uma promessa sobre a tua vida, irmão, que vai se cumprir, porque o Deus que te prometeu não é homem para mentir. Oh Deus do céu. E não é homem para se arrepender. Você está comigo, irmão? Você pode se colocar sobre os seus pés em nome de Jesus? Meu Deus do céu, irmão. Sabe, eu deixo para você um princípio muito poderoso. Não foque no tanto que você ainda precisa caminhar. Celebre o quanto você já caminhou. Eu vou repetir. Não foque no quanto você ainda precisa caminhar. Celebre o quanto você já caminhou. Porque até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor te manteve. E circunstâncias que talvez você pensou que seria o fim, não foram. Problemas que talvez você pensou que seriam os maiores de todos, não foram. Mas eles te amadureceram, eles te prepararam, eles te tornaram quem Deus está aperfeiçoando você. Então, querido, em nome de Jesus, comece a focar, comece a celebrar aquilo que o Senhor fez e determine, declare aquilo que Deus ainda fará. Presta atenção. Eu disse que ia finalizar, mas eu realmente vou finalizar. Meu Deus do céu! Irmão, em nome de Jesus, presta atenção nisso, irmão. Maria e Marta estavam esperando que Jesus viesse para curar o seu irmão Lázaro, sim ou não? Eles disseram assim, ó: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele respondeu: não se preocupe, aquele que crê em mim, ainda que morra, verá. Ele foi para outra, e a outra disse do mesmo jeito: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Irmão, entende isso. Não é que elas não criam que Cristo era o Cristo. Não é isso. O problema delas não era que elas não viam Jesus como Salvador, como Messias. O problema é que a experiência delas era com o Jesus que curava. Elas não tinham visto ainda o Jesus que ressuscitava. E quando elas olharam para Jesus, elas delimitaram Jesus pela experiência que tiveram. Mas, irmão, em nome de Jesus, o que Jesus tinha para elas não era uma cura. O que Jesus tinha para manifestar não era uma cura. O que Jesus tinha para entregar para elas não estava dentro daquilo que elas já experimentaram, mas estava dentro daquilo que era infinitamente maior, era infinitamente melhor do que aquilo que elas esperavam. Porque antes, irmão, de elas verem a expectativa de ver um irmão se levantando de uma maca, sendo curado, elas viram o irmão saindo de um túmulo, porque estava ressuscitado. Elas esperavam uma cura. Deus trouxe uma ressurreição sobre aquele homem que estava morto. A experiência delas foi completamente diferente, porque elas esperavam algo, mas aquilo que elas esperavam não veio da forma que elas esperavam que viesse. E muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo é assim: Deus, eu espero que o Senhor me abençoe dessa forma. A gente limita muito aquilo que Deus vai fazer por aquilo que a gente já experimentou. Mas, querido, em nome de Jesus, Deus fará na tua vida infinitamente maior, infinitamente melhor aquilo que você já viveu. Não limite aquilo que Deus vai fazer na tua vida por aquilo que você já experimentou. Você está comigo, irmão? Em nome de Jesus, o louvor vai cantar. Canta essa canção, canta esse refrão, mas coloca diante do Senhor nesse momento. E me conhece. Coloca diante do Senhor nesse momento aquilo que tem angustiado você. Coloca diante do Senhor aquilo que tem machucado você. Irmão, se preocupa com o futuro, aquele que não sabe em quem está depositado o seu futuro. Deixe-me até que em mim Aleluia, Jesus. se ache só a ti.